Então vamos aprender hoje como tratar a rosácea, né? Quem não me conhece, sou Rosemary Bittencourt, sou aromaterapeuta, já estou na doTERRA desde o início aí no grupo do Moisés. A gente tem trabalhado aí esse tempo aí juntos, né? E conhecido muita gente. E eu sou aromaterapeuta, sou aromaterapeuta com formação clínica, né? Então eu gosto muito de falar sobre como os óleos essenciais trabalham no organismo, tá certo? Ainda mais com o grupo aí que temos o Renan, né? O doutor Renan, que traz para nós essa oportunidade aí da gente fazer esse trabalho. Então, gente, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre como tratar, de modo geral. Eu trouxe aqui um assunto que é a rosácea, tá? E vocês vão ver que a rosácea, ela é algo muito comum. Quem ainda não conhece esse vermelhão na pele, que muitas vezes a gente vê as pessoas terem, tá? Mas a rosácea, ela é uma doença, tá certo? Uma doença vascular, ela é uma doença vascular inflamatória, tá certo? E muitas vezes ela vai se tornando, na maioria das vezes, algo começa agudo e depois ela vai virando crônico, né? Na pele. A notícia que a gente tem aí é que ela é uma doença incurável, bom, mas com tratamentos, né? Ela tem ali remissões, ela com tratamentos ela pode ficar ali latentezinha, bem quietinha, né? Mas também ela pode ter, né, momentos de exacerbações, né? Ou seja, momentos críticos da doença, como eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Então, isso ocorre aí, ó, em torno de 1,5%, tá certo? A 10% da população. Então, a gente sabe que essa doença, ela atinge principalmente a região facial, né? E a maioria das mulheres. Mas os homens não estão livres dessa doença, não, tá, gente? Também é possível a gente ver em homens, tá? Agora, ela é predominante numa determinada faixa etária também, em torno ali dos 30, até mais ou menos, isso aqui não é regra, né? Mas ali mais ou menos aos 50 anos de idade, tá? E como eu disse, a origem dela ainda é um mistério, né? Ainda não há assim, ó, um diagnóstico médico dizendo, é isso que causa a rosácea, tá certo? Mas a predisposição assim individual, né? E pode vir a ser familiar, então evidenciando aí também uma base genética, né? Que a gente pode trazer ali, né? Da família, as heranças não muito agradáveis que todos nós trazemos, né? Então o desenvolvimento ali da rosácea, né? Como eu disse, ele não é totalmente esclarecido, tá? Mas sabe-se, tem aí estudos, né? Por ser uma doença muito comum ali, sabe-se que ela tem assim uma combinação de fatores, tá? Uma combinação de fatores ali, como por exemplo, né, uma anormalidade do sistema imunológico, tá? Que acaba criando ali reações inflamatórias, né, a determinados micro-organismos na pele. A gente sabe que nossa pele, ela tem, assim, muitos, né, muitos fatores que atacam a nossa pele. Ela é o nosso escudo humano, né? Ela é o maior órgão do nosso corpo e é por ela ali que muitas coisas passam. Então, imagina a gente ter uma pele irritada, maltratada, com uma inflamação constante, né? Então, e muitas vezes, muitas dessas lesões, tá? Elas se veem aí pelo sol mesmo, né? Pelo raio ultravioleta, né? E acaba aí atacando aí toda essa parte, aí, criando essa inflamação aí nos vasos sanguíneos, tá? Também se tem aí que ela pode ser agravada, né? Pode ter uma agravante por vários outros fatores, né? Tais como o calor, né? O calor, o frio. Então, o calor, o frio, então, temperaturas totalmente opostas, né?
Exercício físico. Então, muitas vezes as pessoas podem começar a fazer o exercício físico e aflorar a rosácea, tá? Também a luz solar, de um modo em geral. Então, pessoas que têm esse problema precisam muito ter cuidado, né? E estar sempre com um fator de proteção solar alto. Determinados alimentos podem fazer com que a rosácea acabe vindo a ficar cada vez mais agravada, né? Aí vem álcool, né? Vem determinadas coisas não muito legais que a gente acaba as pessoas colocando no seu corpo, né? E também tem outros fatores, então alterações hormonais, tais como a menopausa. Então, por isso que naquela faixa etária ali, né, dos 40 aos 50, algumas mulheres, né, podem começar a desenvolver. E aí, um fator, assim, que está muito evidente, e existem muitos médicos que já colocam, né, a predisposição da parte emocional, né? Então, quando a gente fala de pele, gente, a gente não pode deixar de falar da parte emocional, né? O emocional é danado, né? Ele mexe muito com a pele e essas respostas vão vindo assim ao longo do tempo, né? Então, a resposta desse sistema imunológico, que muitas vezes está ali complicado, vai provocar essas inflamações da pele que começam assim, ó. Tá vendo aqui? Começam com um vermelhão, assim, sabe? Aí a gente pode pensar, é uma pele que é mais sensível, né? A pessoa foi lá, fez um exercício físico, ou então ficou no sol, ficou no frio, é uma pele mais sensível. Mas, na verdade, a rosácea, ela começa dessa forma. Então, ela é uma doença que, quando a gente vai ver, ela vai tendo uma evolução. E daqui a pouco eu vou falar aqui para vocês quais são os tipos de rosácea, que, na verdade, não é que você vai ter aquele tipo direto, mas você vai ter uma evolução da doença. E aí, quando você vai ver, você vai notar, puxa, eu estou com algo diferente agora. Não, você já estava com ela. Mas o tempo foi passando e ela foi tomando estágios, né? Ela foi tendo estágios. E muitas vezes as pessoas podem ter 2 estágios juntos, como eu vou falar aqui também. Então, assim, é bem danadinha tratar esse tipo de doença, tá? A Rosali está ali com uma mão levantada. Você quer falar alguma coisa, Rosali? Ou foi somente mesmo coincidência? Se quiser, pode falar, viu? Então assim, como eu disse, começa assim com essa vermelhidão, essa sensação, é uma sensação de calor, né? Claro, está tendo uma resposta inflamatória ali, um inchaço. E aí começa a vir, de acordo conforme vai tendo a evolução da doença, ela vai começando a criar aqui essas espinhas, tá vendo? Começa a causar algo assim. Então, daqui, ó, não vou dizer quanto tempo, desculpem, o processo inflamatório é muito diferenciado de pessoa para pessoa, e aí começa a vir, com o tempo, tendo o calor, a irritação, a pessoa vai ficando ali, né? Todos aqueles fatores que eu já coloquei, e aí vem começar a ter inchaço, e aí começa a aparecer umas espinhas, assim, ó. Aí a pessoa pensa, é uma acne, né? Pode até ser caracterizada como uma acne, tá bom? Mas, na verdade, elas podem vir com pus ou, como essa daqui, nesse estágio aqui, né? Ou sem pus, que aí fica aquele caroço aqui, aquela, né, semelhante realmente a uma acne. E a pessoa acaba começando a achar que ela está tratando, precisa tratar a acne, né? Mas só que tem uma diferença da acne nessa doença. Ela tem ela parece um tipo de acne, mas ela tem os vasos. E esses vasos, eles começam a ir para o nariz também, né? E acaba-se muitas vezes indo não só para o nariz, mas toda essa região aqui de queixo, bochecha, nariz, tá certo?
E aí, de acordo com o grau dessa doença, né, vai tendo, assim, um pouco mais de outras características, né? Então, ao longo do tempo, essas mudanças vão acontecendo, como eu disse. E essas mudanças, né, vão acontecendo e daqui a pouco vai mudando a autoestima da pessoa, né? Porque a pessoa começa a se sentir incomodada. Eu conheço pessoas que sofrem desse tipo de dificuldade e e de diferentes fases, viu? De diferentes fases. E a pessoa realmente acaba se tornando assim muito fragilizada, né? Em relação a isso. Mas, como eu disse, né? Ela é tratável e a nível de os médicos utilizam muitas vezes alguns antibióticos, né? Quando chega assim nessa fase aqui, né? De ter pus, tá certo? E porque a pele fica inflamada, machucada, e aí esses processos inflamatórios aqui com pus, eles começam por quê? Porque a pele ela fica suscetível à entrada de micro-organismos, né? E aí acaba causando ali todo esse processo inflamatório, ok? Então, gente, como que podemos tratar a pele com os óleos essenciais, tá? Então, os óleos essenciais, eles vão poder ajudar no alívio dos sintomas. Como eu disse aqui, né, diminuindo a inflamação no local, tratando ali, né, com propriedades, usando as propriedades anti-inflamatórias dos óleos essenciais, mas antes de tudo, né, como eu disse, até mesmo a medicina alopática acaba tratando o emocional junto, ok? A gente precisa ver dentro da aromaterapia, a gente começa a trabalhar o emocional, mais do que tudo. Claro que quando chega ali naqueles 2 estágios que eu mostrei ali para vocês, né? De já ter aquelas espinhas, né? Aquele pus, umas pústulas, né? Acaba tendo que fazer um tratamento muito rápido, local, para aliviar aqueles sintomas. Mas mais do que tudo, tá? E eu tenho visto ao longo das pessoas que eu tenho acompanhado e feito o tratamento com elas, é de identificar as situações que a pessoa se sente. E todas as pessoas que eu já acompanhei, eu acompanho, todas passam por algum problema emocional. Ou a nível de estresse, e principalmente uma emoção que traz muito à tona tudo isso, né? E que trabalha muito esse lado da pele, trazendo não só essa daí, né? Esse tipo de dificuldade, como eu falei para vocês aí, tá? Mas também todas as outras dificuldades de pele, né? Que quando a gente fala, a gente pode acaba vindo até nesse tipo de pessoas coisas até em conjunto. Vem rosácea, vem psoríase, vem dermatite, eczemas. Gente, é tanta coisa, né? E a gente acaba vendo que trabalhar as emoções, elas vão ser assim, olha, eu diria uma das características mais importantes para se fazer o tratamento. Porque se você não fizer esse tratamento da emoção que causa aquilo, né? E, claro, vai ter pessoas que vai ter essa parte genética toda que eu falei, mas vai ter outras que não. Então, mas mesmo assim ela vai sofrer disso, por causa mais do agravante. Então, uma das emoções que mais se tem notado, e até mesmo alguns estudos, é o sentimento da raiva, né? A raiva é trabalhar essa emoção que fica aqui no nosso peito e identificar dentro disso o que ou quem me faz mal. Né? Muitas vezes a gente não consegue se livrar totalmente disso, do que ou da pessoa que nos faz mal. Mas a gente pode sim trabalhar o nosso emocional, né? Para que a gente vá fazendo um tratamento, né? Concomitante a isso aí, tá bom, gente? Para ter um resultado perfeito.
Então, a primeira coisa é identificar aí a nossa emoção, ok? E, geralmente, a emoção a gente trabalha bem aqui no bonequinho, aqui é um chakra, tá? Aonde a gente trabalha aqui, aonde está todo, assim, um receptáculo, né, de emoções aqui, positivas ou negativas. E as negativas é que nos trazem isso aí. Então, como é que eu posso trabalhar ali a minha questão de limites, né? Então, eu gosto muito de quando chega uma pessoa assim, da gente poder conversar com ela e tentar fazer que ela, de alguma forma, dê alguns indícios para nós de como, né, ela tem se sentido, como que tem sido o dia a dia da vida dela, né, para que ela possa até me dizer. E ela acaba falando, ela acaba dizendo, ela acaba deixando ali, através, talvez, de algo verbal ou não verbal, através de gestos, né? Aquele tipo de sentimento que traz para ela aí esses limites para trabalhar. Então, quais são os óleos essenciais que vão nos ajudar a trabalhar, primeiramente, o lado emocional? Porque se tem uma causa, tem um efeito, né? Então, é uma situação realmente de causa e efeito, e a gente não pode negar isso. Então, trabalhar isso, nós temos vários óleos essenciais que nós podemos trabalhar aqui, ó, nessa região, tá? Nesse chakra aqui que nós temos, tá? E trabalhar aqui a nível tópico, a nível inalado, tá? O patchouli, né? Que é um óleo muito calmante. O sândalo, que aí a gente trabalha ali mais, não que as mulheres não possam usar, mas são óleos muito voltados para o masculino, né? Então, trabalhar aquele homem que sofre com essas dificuldades, com esses sentimentos, que muitas vezes ele nem sabe que é isso que causa ele sabe que ele sente alguma coisa que não é legal, né? Mas ele não tem essa visão. O vetiver também, que é um óleo muito utilizado dentro das terapias para o lado masculino, as mulheres também, né? Mas são óleos muito calmantes, muito bem-vindos para o lado emocional masculino, tá? E aí nós temos a mirra, nós temos o olíbano também para o lado feminino, né? O cardamomo, que é um óleo que as pessoas não conhecem muito, mas é um óleo que se trabalha muito bem esse chakra nessa região. Então, realmente é um receptáculo aqui, é uma parte aqui que a gente tem, que a gente deve trabalhar. E sempre trabalhar massageando um formato assim, ó, de um 8, sabe? Quando você for passar o óleo essencial ali, tá? Então, nunca devemos esquecer de ter em mente esse tipo de tratamento, primeiramente, tá, gente? Ok? Então, vamos lá passar agora aqui para os tipos de rosácea, né? Essas inflamações aí que acabam nos trazendo essas dificuldades. Eu meio que mostrei ali, mas elas têm alguns nomes, né, científicos ali, então, que a gente pode começar a identificar, né? Então, o papel aqui de trazer aqui é trazer essa visão, né? Então, primeiramente, né, a rosácea, ela pode estar dividida em vários tipos, mas assim, as que mais a gente vê e mais tem acesso, tá? Nós temos aí a rosácea, que é essa aqui, a primeira, tá? Essa aqui é um vermelhão, com vasinhos que pega o nariz, pega... Essa daqui não tem o queixo, mas tem pessoas que depois, com o tempo, começa a se espalhar para cá, se isso não for bem controlado, tá bom? Essa nós chamamos de eritema telangiectasia, certo? É o nome científico dela. Esse tipo de rosácea aí, minha gente, ela vem de um formato muito básico, né? Aonde a gente acaba trazendo ali a mais simples, tá? Mas é onde tudo começa. Então, a gente pode, no primeiro passo ali, como eu falei, reconhecer, fazer mudanças, né? Então, do tipo assim, quando você identifica aquilo ou quem te causa aquele mal, reconhecendo, né? Se é uma raiva, se é uma melancolia, se é uma frustração que a pessoa traz, tá certo? E trabalhando o óleo que vem trazer isso aí, né? Então, aqueles óleos que eu falei, né? Não são os únicos, mas também nós podemos utilizar os florais, justamente
Por quê? Porque esse tipo de rosácea, nós vamos dar um toque na pele, mas veja bem que são óleos que vão trabalhar muito emocional. E se nós conseguirmos manter o nosso emocional, ou o emocional dessa pessoa, dentro, né, de um patamar assim aceitável, e esses óleos aí são potentes, né? A camomila romana, o ylang-ylang, né? A camomila romana, ela é fantástica tanto para o emocional quanto para a pele, né? Tudo que é muito muito inflamado, muito ali cheio de sangue nessa região ali, a camomila ela é muito calmante, né? A gente sabe disso. E o ylang-ylang, ele vem para trabalhar não só a pele, mas ele trabalha muito mais o lado emocional. Ele é conhecido como o óleo do... Eu gosto de falar muito, né? Nós, aromaterapeutas, chamamos muito ele do óleo do tipo, deixa a vida me levar, né? É o óleo que acaba nos trazendo aí quem usa o ylang-ylang sabe o que eu estou falando. E ele é um óleo que é um óleo de uma nota não muito, assim, discreta, né? Ele é um óleo que tem uma nota bem alta. Quando eu digo uma nota, eu digo, ele aparece, né? Ele aparece. E, então, ele é muito legal de se trabalhar no peito, diluído com óleo de coco. Eu sempre digo, assim, ó, se você vai botar ali umas 4 gotas de um óleo de coco e uma gota do óleo essencial e massagear esse peito. Quem não tolerar muito esse cheiro do ylang-ylang, tá? Mas é muito difícil quem não gosta, mas dentro da aromaterapia nós trabalhamos com aromas, né? Então, se a gente trabalha com aromas, aí tem que ser aromas agradáveis, né? E determinadas pessoas têm, para quem é novo, né? Que está entrando agora aí, como eu conversei aqui com o Nivaldo, né? Que está começando nesse ramo aí da aromaterapia, nós temos que levar muito em conta isso, né? O aroma, né? Para que alguns tenham um olfato mais apurado, outros menos. Então, quando uma pessoa ela não gosta muito de um cheiro, não adianta forçar, né? Você não vai poder fazer ela utilizar nessa região onde vai estar muito próximo, né? Mas ela não precisa ficar longe desse óleo, mas ela pode utilizar na sola dos pés, principalmente no dedão, aonde trabalha cérebro, aonde trabalha, tá certo? Todas as nossas emoções ali, massageando ali. E é uma região que vai ficar lá embaixo, a pessoa dificilmente vai sentir o aroma. Então, e dá um resultado, gente, muito grande mesmo, tá? Então, são óleos muito potentes para a gente tratar esse início de rosácea aqui, tá bom? Ah, Rosemary, eu não tenho uma camomila romana para fazer uma compressa no rosto e tal, né? Tudo bem, você pode usar uma lavanda, tá? Você pode usar a lavanda, que é um floral maravilhoso também, que tem uma potência muito grande nesse tratamento. E o que eu sou apaixonada pela aromaterapia é que você vai poder utilizar as duas formas, gente. Você vai estar trabalhando um único produto e trabalhando o emocional e trabalhando a pele, né? Então, a pessoa pode pegar, fazer compressas, né? Por exemplo, agora no verão, quem sofre de rosácea, principalmente, que está nesse nível aqui, tá? Que tem esses vasinhos aqui mais aflorados, até fica meio, a pessoa se sente assim mal, ela sente meio feia, né? Porque tem aquilo ali. Então, assim, e dificilmente ela pode, no caso é uma mulher, passar uma maquiagem, porque isso vai causar nela, vai piorar a situação, né? Então, fazendo ali uma lavanda, pode diluir ela, sabe, também, se não quiser um óleo de coco, mas com gel, né? Um gel neutro, tá? Para pele. E aí, onde eu consegui esse gel? Numa farmácia de manipulação. Você pode conseguir, porque o gel ele é muito bem-vindo, né? Utilizando isso aí. Então, mas sempre é muito bom quando a gente for fazer esse tratamento para acalmar essa pele, né? A gente está lá tratando já emocional, mas para tratar essa pele, a gente fazer compressas, principalmente agora no verão, frias, né? Aonde você foi lá,
Aí vocês vão dizer, mas como que eu vou diluir o óleo essencial na água, né? Se água e óleo não são muito, né, compatíveis ali. A gente pode pegar e diluir esse óleo essencial, tá? Com algumas gotinhas de um álcool de cereais, só para diluir bem ele e depois botar na água, tá certo? Então, você pode colocar ali para 5 gramas de gel, ou para 5 gramas, ou para 5 ml, tá? De óleo de coco, tá? Ou um aloe vera, que é um óleo vegetal muito bom também para a pele. Temos outros óleos vegetais maravilhosos aí, como o óleo de... fugiu o nome agora. Vai voltar, vai voltar. Tá? De semente de uva, né? Semente de uva vai ser muito bom para a pele também, tá certo? Então, são óleos muito legais, tá? Quem tiver acesso a esses óleos, mas se você não tem, o óleo de coco, ele é cicatrizante, ele é anti-inflamatório, e o da doTERRA é maravilhoso também, tá, gente? Então, você vai higienizar a pele primeiro, sempre, sempre higienizar a pele. Essa pele, então, precisa de higienização, né? Lavar antes essa pele, tá bom? E quando você for botar a lavanda, você vai ver como ela vai acalmar. Essa semana eu tive uma experiência com uma amiga muito querida, né? Aonde eu fiz com ela o uso de um pó mineral, né? Aí nós temos a argila também, que nós podemos colocar, e colocar lavanda. E você aplicar na pele, fazer ali tipo uma papinha, né? Se você tem argila, você dilui ali com soro fisiológico, tá? Ou com o próprio óleo de coco. E colocando, olha, eu coloquei uma gota de lavanda. Pra vocês terem uma ideia, uma gota de lavanda. E passando nessa pele, deixando ali, deixamos 20 minutinhos, né? Se você for tratar com argila, você não deve deixar essa argila secar, tá bom? Porque ela vai trazer os minerais junto. E depois que você tira, mas é assim, é imediato, você começa a ver aquela pele muito mais clara, né? Muito mais branquinha, longe, porque realmente a lavanda acalma, tá? Imagina você colocando uma camomila romana junto. Aí o efeito é muito maior, né? Então, fazendo isso uma vez por semana na pele, né? Ou então, se você tem esse problema mais aqui, ó, com essa rosácea aqui um pouco mais, tá vendo? Um nível mais avançado, você consegue muito manter esse tratamento estável, tá, gente? Muito mesmo. Podem acreditar, tá bom? Um outro óleo que é muito bom também colocar ainda nessa fase aqui é o palmar rosa, junto com a lavanda. Nessa fase aqui eu já não indico não, tá? Porque o palmar rosa ele pode dar uma ardênciazinha nessa fase aqui. Então, mas nesse início aqui, ele é muito bem-vindo. Além de dar toda essa calmar a pele, ainda vai trazer brilho para essa pele, né? Ainda mais com o uso do óleo vegetal junto, tá? Então, é muito, muito, muito bem mesmo. E aí, então, a gente começa a querer tratar, tá? Esse lado aqui agora, essa rosácea, tá certo? Ela é uma rosácea que vem a ser uma segunda fase dessa daqui, tá bom? Tá? É a rosácea aqui que nós chamamos de fimatosa, tá bom? Ela é uma rosácea que começa a ficar aqui, ó. Eu peguei uma foto desse aqui, mas imagina todo um nariz, todo um queixo, né? Com esse lado aqui, tá? Então, aqui, essa ação aqui inflamatória é muito maior. E aí, realmente, né? Nós temos que trabalhar aqui, ter uma ação antihistamínica aqui, né? Porque muitos fatores vão agravar esse tipo de dificuldade, porque a pessoa já tem, né? Então, ela, dependendo do estilo de vida dela, coisas que ela ingere, vai trazendo mais dificuldade ainda, tá bom? Então, a gente pode vir a tratar
com óleos também calmantes, tá? Calmantes, mas fazer um trabalho profilático, gente, para que evite que essa pele aqui, ó, ela já começa a trazer algumas rachaduras. Talvez, às vezes, muitas vezes, sem a olho nu, não dê para ver. E aí pode começar a dar margem para se transformar nessa terceira etapa aqui, que é a rosácea, né? Que ela já vem, que nós chamamos, tá? Que é a rosácea papulo-pustulosa, tá? Ela começa a vir, ela é mais esse vermelhão e começa a vir, então, essas, tipo uma acne, espinhas, né? Com pus, tá certo? Como eu expliquei antes, né? Ela lembra ser uma acne comum, tá? Tanto que por muito tempo mesmo, a medicina chamou ela como uma acne, tá certo? Acne rosácea, né? Era chamado, né? Mas depois, com muitos estudos, foi vendo que não é acne, tá certo? Que realmente é um avanço da doença. E então, por isso que eu digo, que a pessoa começa a ir nessa fase, ela não vai sentindo, até que daqui a pouco um dia aparece assim, ó. Aparece já nessa fase. E essa é uma das fases que começa a se tornar mais difícil o tratamento, tá? Então, por isso que nós temos que, de cara já, caracterizar, né, esse primeiro estágio aqui, para que esses outros estágios não venham a acontecer. E aí, quando começa a fazer isso, nessa região aqui, a gente já precisa usar óleos essenciais que sejam antibacterianos, porque vão entrar bactérias aqui certamente, né? Porque irão formar essa infecção com esse pus, tá bom? E aí, então, a gente começa a ter aí a pessoa começa a ficar com a pele grossa, ela começa a ficar muito grossa, né? E aí começa até a deformar o nariz da pessoa, como essa moça que a gente vê aqui do lado, né? Começa a criar tipo uma pele assim, muito grosseira, tá? Com cracos, assim, sabe? Que a pessoa acaba tendo que usar bactericidas mesmo, né? Antibióticos, até que toma conta. Tem casos que toma conta aqui, queixo, né? A pessoa fica realmente deformada, tá? Então, aí a gente precisa usar, continuamos a usar os óleos calmantes, como ou a lavanda, ou que é o nosso indicador, assim, né, mais fácil da gente ter, né, à mão, a camomila romana, o ylang-ylang. Aí vão me perguntar, e o gerânio rosemary? Bom, lembra que eu falei lá na frente que se você tem um diagnóstico de que sua rosácea, tá? Ela também tem um fator agravante como o lado hormonal, tá? De mulheres que entram na menopausa, né? Eu disse. Então, é um grande, né? Um grande leque de opções aí que a gente tem, né? Que venham ser agravantes dessa dificuldade. Aí a gente tem que ter uma noção de que então eu posso usar um gerânio, uma salvia clareia, se você já tem esse diagnóstico. Então, por isso que quando eu tenho uma pessoa assim, nessa fase aqui, eu já pergunto: você tem o diagnóstico do seu médico? Né? Você fez exames? Você tem? Nunca deixando de tratar o emocional junto, porque até os médicos tratam o emocional junto, como eu já falei. Então, mas trazendo ali já o diagnóstico, se ela tem ali, você já sabe que você, então, vai indicar para ela óleos que trabalham o hormonal, o lado hormonal. E aí a gente, né, já sendo uma mulher nesse nível ali da menopausa, a gente pode trabalhar um gerânio, a gente pode trabalhar um salvia clareia junto, tá certo? Utilizando ali, e sempre, gente, sempre, não fujam dessa regra, tá? Sempre no rosto a gente vai colocar, né, uma diluição no máximo a 1%, tá? Então, você vai ter que saber
tá? Que você vai colocar ali para, por exemplo, 10 ml, você vai botar uma gota de um óleo essencial. Então, se eu quero botar uma lavanda, eu vou botar uma gota de lavanda, tá? Eu tenho lá 10 ml, eu coloquei lá no rolãozinho, ou tenho 10 gramas de um creme, né? Botei lá num potinho, eu consegui um gel, então eu quero colocar, porque a pessoa tem um problema hormonal e ela também trabalha o emocional. Então, eu vou botar uma gota de um gerânio, uma gota de uma lavanda, certo? E a gente não fugir disso, porque senão você vai causar mais irritação, tá bom? Porque se você vai utilizar óleo essencial a mais, em vez de fazer o bem, ele não vai fazer o bem. Ele vai fazer totalmente o lado contrário, tá? Porque eles são produtos muito potentes. E principalmente nessa região do rosto, que é uma região onde a nossa pele é a pele mais sensível, e a gente já está tratando com uma pele que já está ultra sensível, então a nossa pele, ela é diferentes partes do corpo, ela tem um tipo de pele, né? Então a gente tem que levar muito em conta isso aí, porque senão você pode trazer até um agravante, né? Nessa situação. Então lá, eu vou fazer lá 30 gramas ou 30 ml, aí eu posso usar 3 gotas daquele óleo, lembra? 1%, aí a gente vai fazendo a continha ali, tá? Então a gente vai fazendo esse uso. Então, fazendo assim, você não erra, tá? Isso é básico, tá bom? Então, deixa eu ver aqui no chat se tem alguma perguntinha. Eu tô vendo aqui, tem um númerozinho aqui. Deixa eu ver aqui. A Devanilda tá perguntando, mas é só uma gota? Isso, Devanilda, é só uma gota. Dentro da aromaterapia, a gente fala que menos é mais. E por incrível que pareça, meus amigos, quanto mais você dilui um óleo essencial, mais potente ele fica, tá? Mais potente ele fica. Então, a gente não pode esquecer, isso é regra de ouro dentro da aromaterapia. Mais potente ele fica. Então, principalmente quando a gente está falando rosto, tá? Seja rosácea ou não seja rosácea. Pode ser até um creme, eu não tenho nada de rosácea, minha pele é maravilhosa, ela é super saudável, né? Mas se eu começar a colocar excesso de óleo essencial nos cremes ou nos óleos vegetais na minha pele, eu vou desenvolver a longo prazo. E isso é fato, tá certo? Não é mito, não. Isso é fato. Você vai desenvolver a longo prazo, talvez, algumas dificuldades aí, porque o demais também estraga, né? Então, lembra, a gente tem uma superfície muito pequena, né? Uma pele muito sensível. Então, partam desse pressuposto. Pensou em rosto, tá bom? A gente trabalha essa porcentagem, tá ok? Então, o Renan ali disse que ele teve aula na faculdade de rosácea, né, doutor Renan? Então, ó, doutor Renan pode também entrar aí e falar para nós aí, tá? Tá bom? Então, Opa, boa meu noite. filho, você tá aí? Tava Tudo bem? aqui ouvindo, muito boa aula, muito boa mesmo. Tava comentando, né, que na faculdade a gente não tive uma aula que abordou com bastante detalhe e com macetes o reconhecimento da rosácea, né? Sempre fica muito em dúvida nas lâminas que são mostradas, conseguiu fazer essa diferenciação aí. E realmente, né, o que dá a pista são esses vasinhos sanguíneos que tem na volta dessas, digamos assim, espinhas, né, dessa inflamação de pele. E gostaria de somar minha voz aí nessa questão da abordagem do emocional. Quando a gente fala em emocional, né, que acontece uma mágica no corpo, é que quando nós temos o emocional abalado, a frequência cardíaca e a pressão arterial, elas vão estar em constante oscilação. Então é um vaso sanguíneo que ele vai ficar apanhando muito, né? Hora ele vai estar dilatado, hora ele vai estar contraído, hora ele vai estar sob uma pressão X, hora ele vai estar sob uma pressão que é o dobro. Então ele é um vaso que apanha, né? Resumindo, falando de forma grosseira. E o sistema imunológico de quem está com as emoções desreguladas, ele também, ora ele produz muitos glóbulos brancos, ora ele produz menos, ora produz muito material inflamatório, ora produz menos. Por isso que o sistema emocional ele está muito ligado com todas as doenças que são autoimunes, né? Porque o sistema imunológico está desregulado, né? E o sistema de pressão arterial e frequência cardíaca também.
E um exemplo que eu tive ontem, né, eu recebi uma notícia ruim no WhatsApp sobre uma situação que eu já queria, né, terminar uma parceria. E quando eu recebi aquela mensagem, eu fiquei, né, um pouco triste e logo entrei em outro assunto com o meu pai e eu esqueci, né, daquela notícia no WhatsApp que me fez triste. E dali a pouco eu estava falando sobre trabalho, sobre viagem, estava com aquele sentimento ruim e estava pensando, puxa, o trabalho não tá legal, a viagem não tá legal. E daí que eu me antenei e falei, não, peraí, não é que a viagem, o trabalho não tá legal, é que aquele sentimento ficou em mim e eu não resolvi ele. Só que ele era uma situação em que ele estava ali, tipo, a minutos de distância do meu pensamento, né? E aquelas situações que estão lá na nossa infância, que estão há 2, 3 anos atrás, que nós não resolvemos, né? Elas geram, assim, essa sensação de que a gente está no lugar errado, que a gente está um peixe fora d'água, que a gente está no relacionamento errado, quando na realidade não é isso, né? E quando a gente não tem a lembrança para nos ajudar, o emocional ele fica realmente abalado. E aí é onde entram os óleos essenciais para conseguir reverter essa situação e fazer com que o nosso sistema imunológico não fique atuando de forma louca e a nossa pressão arterial e a frequência cardíaca também. Então, na rosácea, assim como em várias outras doenças autoimunes, se não abordar o emocional, a gente não está indo na causa, a gente vai estar indo somente no sintoma, né? A gente só vai estar trocando, ao invés de dar antibiótico anti-inflamatório convencional, a gente vai estar dando antibiótico anti-inflamatório natural, mas a gente vai estar tendo basicamente a mesma abordagem médica, né? A gente não vai estar acrescentando o que a aromaterapia pode fazer. Então, achei muito bem explicado aí. Se o pessoal não tomou nota, perdeu, né? Porque foi muito bom. Eu aprendi Mas, bastante, aprendi bastante. nossa, e é muito legal poder, né, doutor Renan, você trazer para nós aí realmente a medicina reconhecendo isso aí, né? Que o nosso ali, por isso que eu mostrei antes daquele bonequinho, a gente trabalhar bem esse lado do peito aqui, trabalhar ali todos os dias. Aqui a gente tem uma glândula que é o timo, né? Ela é uma glândula que muitas vezes a gente não reconhece, mas ela precisa ser estimulada, não é? Para que isso traga também ali a gente colocando a lavanda aqui no peito, isso vai acalmar o que você acabou de falar agora aqui para gente, né? Então, trazendo isso à tona, né? Trazendo isso aí nessa visão, gente, a gente precisa ajudar as pessoas que estão passando por essas dificuldades. E a gente vendo isso, né? Imagina uma moça tão bonita, assim como essa moça aqui, quantas outras mulheres, né? Homens, né? Acabam sofrendo por essa dificuldade aí. Então, esses óleos essenciais que eu falei aqui, né? Que são essa falsa acne aqui, aí aqui nós vamos poder utilizar realmente óleos que vão trabalhar essa parte anti-inflamatória, né? E aí nós temos a própria lavanda, que ela tem muitas propriedades anti-inflamatórias, mas dependendo do caso, a gente pode até utilizar, tá? Deixa eu mostrar aqui depois uma outra foto que eu tenho. Podemos até utilizar a melaleuca, tá? E aí eu coloco aqui, como eu disse, né? Você pode utilizar. Me fizeram uma pergunta ali: tem algo para ingerir? Tem, gente. Tem, a gente pode ingerir. A lavanda é um que você pode colocar uma gotinha numa cápsula e tomar, né? Ela. Você pode tomar também o óleo essencial de coentro. Gente, por incrível que pareça, o coentro, tá? Ele é muito calmante, muito calmante. Então, você pode colocar ele no seu azeite, tá? Vai por mim, que o coentro, ele tem propriedades calmantes, assim, altíssimas. Então, você pode botar no azeite, colocar na sua salada. É uma forma de você ingerir o óleo essencial dentro da sua alimentação e diluindo ele ao mesmo tempo com o óleo vegetal, que é o óleo de oliva. Então, se encaixa muito bem. Então, você poder colocar ali, se você quer ter lá o seu vidrinho pronto já e colocar diariamente na sua salada, você pode ingerir. Mas o que nós vamos trabalhar a nível de emoção, não tem outro lado, é o lado inalado, ele vai diretamente para o nosso cérebro, e lá ele vai trabalhar todo o nosso lado, né, o sistema límbico, né, nós já falamos aqui várias vezes, para o pessoal que é novo, a gente tem um sistema aqui dentro do nosso cérebro, fica bem aqui no centro, se nós pudéssemos ver em 3D, tá certo?
que quando inalamos as substâncias dos óleos essenciais, os elementos químicos que tem ali, que trabalham o nosso emocional, ele vai trabalhar diretamente, tá? Lá dentro. E aí ele vai conseguir regular essas emoções, tá? Aquilo que precisa ser acalmado, aquilo que precisa ser, né, agitado. Então, o óleo essencial, ele tem, é como se fosse uma chavezinha. Então, você inalando ele para o lado emocional, ele vai ter muito mais efeito do que você ingerindo esse óleo, tá bom? Que também vai ter um efeito, mas por incrível que pareça, é a via mais demorada, que é a de ingestão, e muito acaba se perdendo. Por isso que a gente até pede para tomar uma cápsula, na cápsula, porque ela vai diretamente ali para o estômago, tá? Ela vai se dissolvendo ali, e o óleo essencial não vai se perdendo conforme ele vai passando pelo trato digestivo, né? Então, você pode colocar num difusor elétrico, tá bom? Trabalhar aí a camomila, o patchouli, trabalhar óleos assim, né, a nível de emoção, que trazem uma resposta muito mais, uma bergamota, um cítrico, ele trabalha muito bem esse lado, né, todo esse lado emocional. E como eu disse, né, você pode trabalhar também com massagens terapêuticas, que é muito bom, né, o creme vegetal, creme neutro vegetal, né, ou um creme neutro mesmo, ou e aí você acaba trabalhando aí todo esse lado, né, com esses óleos essenciais, conforme eu coloquei aqui, tá bom? Hã, um outro exemplo que eu dou aqui, que você pode utilizar num difusor pessoal, pessoas que sofrem disso, mas querem trabalhar o seu emocional junto, né? Você pode botar no difusor ali uma gota de bergamota com uma gota de cedro. O cedro também, os amadeirados são muito calmantes, tá? O olíbano, ele também é um amadeirado, ele atua diretamente no nosso sistema nervoso, né, central. Então, ele vai trazer muito bem tudo isso aí, olha. Então, você pode fazer um. Eu sou naturalmente mais agitada, a minha vida, né? Eu identifiquei o que me traz todo esse lado, se é alguém ou se é o quê que me traz isso. Eu posso fazer ali em 2 meses de tratamento um creme corporal, aonde você vai botar 30 gramas de creme neutro, e aí você pode colocar ali como você vai fazer para o corpo, aí é outra pele, né? Uma pele você vai fazer aqui pro, que é massagear depois do banho, né? Aí você pode colocar um pouco mais, né, de óleo essencial. Aí você pode colocar ali 4 gotas de cedro, 2 gotas de patchouli e 2 gotas de bergamota. Faz à noite, depois do banho, você tá com os poros ali bem abertinho, né? Limpo, a pele limpa, e você vai, como tem a bergamota, e eu sempre gosto, eu tenho o meu pote de meu creme que eu faço, né? Sempre depois do banho. Então é muito legal essa automassagem, né? Então eu não recomendo usar durante o dia, usa à noite depois, né? Você chega em casa e massageia seu corpo com este óleo, com este creme aqui, com estes óleos essenciais, tá? Você vai fazer com que tanto o teu lado emocional relaxe, né? Assim quanto também as propriedades desse óleo vai passar pela tua pele, né? E vai cair na tua corrente sanguínea também, trazendo esses benefícios, tá? Eu sei que a gente tem aqui, a gente está falando sobre rosácea, né? Mas a gente também não pode esquecer, deixa eu ver aqui meu horário aqui. A gente também não pode esquecer, tá, gente, que outras doenças acabam vindo juntos, né? Da rosácea. Nós temos aí, então, e eu vou dizer para vocês, viu? Fazendo isso para a rosácea, você acaba também podendo fazer isso para essas outras doenças, como, por exemplo, né, psoríasis, né? Que muitas vezes elas dão lá no couro cabeludo, tá certo? Ou na área dos cotovelos, né? Nos braços, até aqui também, né? Na região dos olhos, pode também criar uma rosácea ocular, ela é um pouco mais difícil de ser tratada, né? Então, ela também é um outro tipo, é um pouco mais, assim, como eu vou dizer, mais difícil de ter, um pouco mais rara, né? Mas existe também, né, a rosácea ocular ali, que é um tratamento que tem que ser feito com o médico junto, né? Porque essa doença pode causar uma cegueira, né, doutor Renan? Então, se não for tratada, assim, logo, né? Então, tem que ter ali um médico junto, tratando isso aí, tá?
Então, cerca de... eu tenho aqui um índice que cerca de 20% dos casos, né, são descobertos quando a pessoa vai visitar o oftalmologista, né? Ela acha que ela tem ali uma alergia a um pólen, alguma coisa, na verdade, começa ali com o olho a ficar avermelhado e aí acaba tendo ali uma descamação aqui, assim, ó, na área dos olhos, tá? Então, por incrível que pareça, precisa ser vista. Então, se você tem aqui, claro que nem tudo vai ser uma rosácea, mas daqui a pouco, né, ir no médico ver, mas se você já começa a ter aqui, ela pode acabar, em alguns casos, tá, indo para a região ocular, e aí ela pode se tornar agravante mesmo, tá? Então, é muito importante a gente saber de ser tratada, né? Junto com esse subtipo de rosácea, ser tratada a nível médico. Então, para dermatites, eczemas de fundo emocional, tá, gente, no couro cabeludo, também a gente vê que um das emoções que mais trazem isso é a raiva, né? Realmente também, tá? A frustração. Então, o mesmo tipo de tratamento que eu dei lá na frente para a rosácea também serve, tá? Para esses outros tipos aqui de dificuldade que a pessoa tem, tá certo? Então, veja que a gente já tem aí, né, doutor Renan, a gente pode ir tratando junto as dificuldades, né? Doutor Renan, você já encontrou pessoas assim que já tivessem rosácea e automaticamente também a psoríase, o eczema ali no couro cabeludo? Sim, inclusive acaba sendo mais comum no dia a dia, viu? É difícil. Normalmente, quando vem só rosácea, é um estágio muito inicial, né? As pessoas que deixam agravar, elas acabam aparecendo tudo. Tem dor articular também, tem dificuldade de dormir, quando vão praticar atividade física, cansam rápido, ficam com bastante dor depois. Então, tem vários sinais que tem um processo autoimune se desenvolvendo ou desenvolvido, né? É o mais comum, é o que normalmente acontece. Tá só com a rosácea, mas não dorme bem. E outro sintoma que também aparece, a pessoa se irrita fácil, desiste fácil, procrastina, que aí são sinais que já tem uma corrente da medicina hoje identificando isso como inflamação no sistema nervoso central, né? Assim como o braço inflamado não faz força, o cérebro inflamado não pensa e não consegue trabalhar direito com as emoções, né? Então interpreta errado um gesto que não é tão, digamos assim, ofensivo, interpreta como ofensivo. Algo que é amistoso não interpreta como tão amistoso, né? Algo que é animador não sente o ânimo. Normalmente vem tudo junto, né? Mas essas marcas na pele, elas costumam vir. Até é bem comum examinar os membros inferiores do paciente que tem rosácea, principalmente já no estágio pustuloso. Ele costuma ter eczema em algum lugar do corpo também. Legal, muito obrigada. Olha, então, veja bem aí, né? Muito bem colocado aí, tá, doutor Renan, em relação a isso, né? Então, você como médico, você acaba vendo aí, né, todos esses casos aí de pessoas que aparecem com isso aí. E aí é aquele velho ditado que a gente já diz ali, né? É emoção à flor da pele, né? Então, e É acaba verdade. levando para esse lado aí. Então, é a sabedoria aí popular, né? Estando junto aí, né? Então, para esses tipos ali, olha, a gente não precisa chegar, né? As pessoas, coitadas, chegar a esse tipo, a esse estágio aqui, né? Então, muitas vezes ali, fazer cremes, né? Trabalhar ali, ou colocar no seu shampoo, se a pessoa detecta ali, ela acha que ela está com fungo, na verdade não é uma escamação, é um processo emocional mesmo, né? Então você pode colocar, vejam bem, ó, os mesmos olhos que a gente pode trabalhar, esse lado da rosácea, a gente pode trabalhar também essas dermatites, esses eczemas de fundo emocional. Por isso que é sempre muito importante a gente ter um diagnóstico do médico junto, né? Porque além de trabalhar isso, vai trabalhar também vai tonificar o nosso pulmão, vai tonificar todo o nosso lado também cardiovascular, né? Porque as emoções também acabam mexendo com isso aí, tá certo, gente? Então, basicamente é isso aqui que eu trouxe para vocês hoje, tá? De tratamento, né?
E também um outro lado aqui, ó, que eu trago aqui para vocês é o joelho, né? Também muita escamação a nível de joelho aqui, também, pessoas que acabam tendo isso aqui. E veja bem, a gente tem aqui também um outro óleo que é o pinho, né? A gente tem a mirra, o cedro, o olíbano, não foge disso, tá? São um dos melhores óleos que a gente tem para a gente trabalhar todo esse lado aí, né? De pele, de cabelo, porque às vezes não sai aqui, mas sai aqui, né? Às vezes não sai mas sai no cotovelo, sai no joelho, e acaba trazendo esse problema de articulação aí, como o doutor Renan acabou de mostrar para nós aqui. Então, eu não podia deixar, né, também de trazer, que é algo que as pessoas também sempre têm muita dúvida em relação a isso. Então, para o couro cabeludo, gente, olha bem, ó, colocar ali, ó, trabalha, mas é o couro cabeludo, vamos trabalhar emocional lá, ó, no difusor pessoal, né? Você pode colocar uma gota de patchouli e uma de bergamota, né? No difusor elétrico, dependendo do ambiente onde você está ali, antes ou durante, trabalhar ali 4 gotas de patchouli, 4 de bergamota, tá? Na psoríase do corpo, no couro cabeludo, você pode fazer um sabonete líquido, se for no corpo, né? Ou um shampoo, tá? De 100 ml, você vai colocar 10 gotas de, não é bergamota não, ali houve um erro ali de digitação, tá? 10 gotas de bergamota e 10 gotas de patchouli, ok? Então, pode fazer ali, não tenho nada disso, mas quero tomar um banho de patchouli com bergamota, minha nossa, é maravilhoso, é delicioso, delicioso, tá? Que você vai estar se tratando ali do teu emocional, independente se teu emocional vai para a pele ou não, né? E ali também um outro creme corporal, eu gosto muito, tá? Então eu trabalho muito o lado tópico e o outro lado emocional também. Então ali você pode fazer um creme, eu sou fã de carteira, né? Eu falo e eu uso muito isso, tá, gente? Então, assim, 30 gramas de um óleo vegetal que você pode fazer. Tem gente que não gosta de passar o óleo, né, depois do banho, mas se não pode, botar um creme, tá bom? E aí você pode botar 4 gotas de cedro, 4 de bergamota e 2 de patchouli. Aplicar todos os dias na região onde a pessoa apresenta a psoríase, tá bom? E fazer aí esse tratamento aí, olha, eu diria ali no mínimo 2 meses, tá? E continuar usando de forma ali até contínua, porque além de ficar cheiroso, você vai estar tratando aí todos esses males, né, do dia a dia da vida aí que nós temos, tá? Inclusive a sua, doutor Renan, que é médico aí, deve estar, né? Eu sei que fica num pique aí direto, né? Então, tá? Tá bom? Ah, tá. Muito, muito obrigado aí, Rosemary. Eu gostei muito da live, de verdade. Sabe que dermato e oftalmo, ninguém se mete com os dermatos e com os oftalmos, porque são doenças de difícil reconhecimento por quem não faz a especialidade, né? Então, essa aula aí, talvez, se as pessoas, se elas tivessem passado pela faculdade de medicina ou qualquer área afim, saberiam, né, que não é exagero que eu estou falando, né? Foram informações muito válidas e olha, quando a pessoa chega com coisa na pele, a grande maioria dos médicos sai passando corticoide e muitas Corticoide. vezes beleza, acalma ali o processo, mas depois vem em rebote, né? Como é o caso da rosácea e da psoríase, né? Aí vem todas Então, vem inchaço, né? Vem tudo junto, né? Ali, né? verdade, mas principalmente passou corticoide na rosácea, principalmente pomada e na psoríase, pode saber que assim que passar o efeito do corticoide, ela vem pior, né? Vem pior. E então todas essas informações aí que passou, né, as formas de utilizar os óleos essenciais, suporte emocional, né? Principalmente para o homem, o patchouli é importante, né? Ele dá uma regulação hormonal também, que não é só a mulher que tem problema hormonal com emocional, né? O homem também. Então, olha, show de bola. Show de Tem uma bola mesmo. pergunta bem interessante aqui da Devanilda. Ela está perguntando assim: no caso de feridas abertas, como escaras, pode usar este mesmo óleo essencial? Bom, aí, Devanilda, a gente está falando de escaras, né?
E, assim, você pode usar óleos essenciais, e os óleos vegetais que mais vão ajudar muito, né, nesse processo de escaras são o óleo essencial, o óleo vegetal de aloe vera, tá bom? Que é muito utilizado até a nível de hospital, né? De feridas desse tipo. E certamente, certamente, o olíbano, óleos amadeirados, como eu falei aqui, o cedro, né? Tá bom? Mas sempre utilizando ali aqueles, dependendo da área do corpo, tá? A diluição correta, tá bom? Então, mais alguma dúvida, pessoal? Aqui, eu acho que eu vi todas aqui no chat. Tem o Paulo. O Paulo, desculpa, Paulo, não vi sua mensagem aqui. Eu consegui ajudar uma moça que já estava entrando em crise de depressão, pois tinha muita vergonha do corpo. Já tinha ido em vários dermatologistas. E também ele diz aqui que quando a mãe dela me falou, eu disse que enquanto ela não tratasse o emocional dela, não iria melhorar. Foi incrível o resultado e melhor ainda poder ter ajudado. É isso aí, meu amigo Paulo. Muito, muito bem. E, né, um depoimento aí muito, muito bem-vindo aí para essa situação, né? Obrigado, Terezinha. Muito obrigado, tá? Ok. Tem uma que... quer alguém falar? Pode falar. Alguém? Não? A Fernanda disse aqui, ó, eu tenho psoríase há anos e é como o doutor Renan falou, depois do uso de corticoide volta tudo, os olhos estão me dando suporte excelente. Ai, que legal, Fernanda, que bom. Faz esse uso aí com os cremes que você vai ver, que vai ser assim, olha, você vai se apaixonar, tua rosácea vai ficar tratadinha ali e você não vai deixar de usar, tá? A Rosânia está dizendo, a raiva me deixa com problemas na pele, viu? Então, minha amiga Rosânia, utiliza aí, então, aqueles cremes ali que vai te ajudar bastante também, trabalhando o teu emocional, ok? Então, meus queridos amigos, desde já, né, muito obrigada aí pela participação de vocês. Então, Hipócrates já dizia lá, tudo acontece conforme a natureza, então, vamos lá, vamos fazer essas modificações, tá? E qualquer dúvida, a live vai ficar gravada e ali, qualquer coisa, nós estamos aí. Quem quiser olhar lá no Instagram, tem bastante material também, tá bom? Um grande abraço a todos, tá? E fiquem firmes aí. Nivaldo, fica firme aí, viu? Obrigado. Aprende cada Muito vez obrigado. mais. Um abraço. Um abração. Muito agradecido. Um abração. Abraço, doutor Um Renan. abração, Tchau, doutor parabéns. Renan. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada a presença de todos, viu? Um grande abraço.